A Rússia fez ontem à noite um dos seus maiores ataques com mísseis contra a Ucrânia desde o início da guerra. Pelo menos 16 civis morreram e dezenas ficaram feridos. Edifícios residenciais em Kiev foram atingidos, segundo as autoridades na capital do país. Uma maternidade foi danificada na cidade de Dnipro, mas não houve registro de vítimas. O presidente Volodymyr Zelensky postou que a Rússia atacou com tudo o que tem em seu arsenal. Aproximadamente 110 mísseis foram disparados, a maioria foi abatida, segundo ele. As defesas aéreas da Ucrânia afirmaram ter derrubado 27 drones e 87 mísseis. E para comentar essa notícia, vamos ter agora também conosco o nosso colega Jamil Chad. Jamil, tá onde? Tá na Suíça, tá em Genebra, né? Boa noite para você, boa tarde para gente. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Kennedy. Bom falar com vocês. Às vezes esses conflitos saem do radar, mas eles não deixam de acontecer e, de fato, o que nós estamos vendo é uma intensificação tanto no que se refere a Gaza como no que se refere à guerra na Ucrânia. Isso ficou muito claro nesses últimos dias, nos dois conflitos que, às vezes, parece que somem das manchetes, mas o fato é que eles continuam e continuam eu diria, colocando em risco uma parte muito substancial, inclusive, da estabilidade internacional. Como você já antecipou aí, Léo, esses ataques aconteceram, esses últimos 2 dias foram talvez os 2 dias mais intensos na guerra na Ucrânia em vários meses, e hoje, por exemplo, a própria ONU, o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, emitiu um comunicado pedindo para que a Rússia pare imediatamente com esses ataques, principalmente porque eles acontecem em zonas densamente populadas, ou seja, habitadas pela população civil, e que, claro, um ataque como esse acaba gerando mortes entre civis. Os dados já apontam nessa direção. Portanto, uma situação que volta, obviamente, a preocupar a comunidade internacional. O Kennedy, aproveitando até o gancho que o Jamil puxou, mas também pensando em questão de Brasil, o Brasil tá com um pepino na mão, que é a questão de uma possível vinda do presidente Vladimir Putin para a reunião do G20 no Brasil. Né, existe um mandado de prisão expedido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional em Haia, né? E o Brasil é signatário, né, do Tratado de Roma. Como é que fica com isso? O Brasil vai receber, vai ignorar o pedido, ou vão ter gestões para que ele não venha e mande representante? O Sakamoto Lula oscila em relação a esse tema. Ora ele fala que o Putin será bem-vindo, será recebido, ora ele diz, olha, eu tenho que cumprir o que manda a lei. O Brasil é signatário do TPI. Para o Brasil seria muito ruim, um país que está pedindo o fortalecimento dos órgãos multilaterais no mundo, tem uma crítica ao Conselho de Segurança da ONU, tem uma crítica a todo esse sistema de governança mundial como está estabelecido, e o Jamil, olá Jamil, bem-vindo aqui, sabe disso muito mais do que eu, seria muito ruim o Brasil desrespeitar é, o TPI. Portanto, eu acho que é um assunto que ainda vai depender de uma reflexão política do Lula. Acho que ele não vai pagar o preço de desrespeitar o TPI. Essa questão da Ucrânia preocupa o governo brasileiro, teve aí no topo da agenda ao longo desse primeiro ano, no terceiro mandato do Lula, né? O Jamil acompanha esse caso até melhor do que eu. A contraofensiva ucraniana para retirar os russos do território ucraniano fracassou. O que se tem hoje é uma situação em que, de fato, a Ucrânia perdeu a guerra, mas o Zelensky não quer admitir. O Zelensky ele é dependente da continuidade da guerra. Essa é uma guerra que continua porque os Estados Unidos e a União Europeia artificialmente dão dinheiro e armas para a Ucrânia resistir ao poderio militar russo, que é maior. E tem lá nos Estados Unidos um desgaste da posição de apoio do Departamento de Estado, do Biden, Uhum. a o esforço de guerra para o lado da Ucrânia. Então, nesse momento, o que a gente está vendo aí, primeiro, é uma estratégia russa que tem que ser condenada, como o Jamil mostrou aí, atinge áreas civis e isso causa vítimas civis. Isso numa guerra tem que ser condenado. Agora, é uma estratégia também para tentar jogar a opinião pública contra o Zelensky. Deixar claro para ele, olha, tem um preço muito alto que está sendo pago. Você está esticando um conflito que nós não vencemos. Os aliados fizeram isso quando, por exemplo, quiseram jogar a opinião pública alemã contra o Hitler, quando há uma virada na guerra de 42 para 43 e o Churchill
e os aliados eles começam a bombardear mais fortemente cidades alemãs, como Hamburgo, Dresden foi arrasada na Alemanha. Então tem uma estratégia russa de tentar minar o apoio interno ao Zelensky, porque em época de guerra todo mundo se une em torno de um líder. O Zelensky está artificialmente levando um conflito adiante. Eu acho que a Ucrânia perdeu a guerra, o Zelensky não admite, porque ele depende da guerra, e alguma solução certamente vai envolver perda de território, e tem a questão da entrada da Ucrânia na OTAN, que é uma questão sensível aí para o Putin. Tem aí está num momento de impasse, porque a Ucrânia não tem como vencer, os Estados Unidos estão retirando o apoio, e a Rússia, como mostra esse ataque, está ousando um pouco mais nessa estratégia de tentar jogar a opinião pública contra os Zelensky. Sakamoto Jamil. Kennedy, eu falei com o Amorim semana passada e ele contou o seguinte: primeiro, em relação ao convite ao Putin, ao G20. O Putin será convidado para o G20. Não há nenhuma dúvida sobre isso, porque, segundo ele, pelo menos, e insisto, essa é uma visão do embaixador Celso Amorim, que é o assessor especial do Palácio do Planalto para Relações Internacionais, não é a minha, só estou aqui contando qual é a situação. Ele diz que o G20, sem a Rússia, na sua cúpula, por exemplo, não seria um G20 completo. E que, portanto, o G20, para cumprir a sua função como uma espécie de diretório mundial, ele precisa contar, sim, com a Rússia na mesa de negociação. Esse é um ponto importante que ele coloca. Ele também coloca que, sim, ele está absolutamente ciente dos compromissos do Brasil com o TPI. Inclusive, é curioso, Kennedy, porque ele era o embaixador brasileiro na ONU quando o Tratado de Roma é assinado, quando tudo aquilo ali é negociado. Então, obviamente, ele participou, ele sabe, conhece de cabo a rabo o que significa e quais são os compromissos do Brasil com o tratado internacional. Então, de um lado, uma decisão política e, de outro, uma questão também legal. Como você colocou, o Brasil que quer fortalecer os órgãos internacionais, ele, obviamente, ele não pode simplesmente dizer não cumpro mais o que diz um órgão internacional, porque iria contra. Agora, ele mesmo diz, o próprio Amorim diz isso na entrevista, Kennedy. Bom, mas esse tribunal, ele não vale para Estados Unidos, para outros países. Enfim, faz a tentativa dele de colocar fechar essa equação, que é muito difícil. Vamos combinar aqui, Kennedy, é muito difícil você fechar essa equação. Ô, Jamil, Sim. parece aquele convite que o Carioca fala para você ir passar lá em casa. Ó, passa lá em casa, né? O convite está feito, mas não é para você ir, né? Mas é que às vezes a pessoa... Eu vi a entrevista. É que às vezes a pessoa vai. Às vezes a pessoa chega, né? Esse é o problema, né? Mas o Putin não é dado a da bobeira, né? Ele é gato escaldado. Eu não sei se o Putin vai correr esse risco, mas acho que isso que o Jamil falou é corretíssimo. Eu vi a entrevista. Do ponto de vista do Brasil, convida. O problema é o seguinte: o Putin vem, ou ele vai mandar um representante, ele vai correr esse risco, e uma vez em território brasileiro, o que o Lula vai fazer? Tem como garantir uma imunidade para o Putin sem desrespeitar o tratado? Não tem. Não tem. Então, é um jogo que ele vai ter que pesar, né? Tem boas relações com o BRICS, por isso que ele oscila na posição. É um pepino mesmo, como o Jamil acabou de contar aí, é um pepinaço.